Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, fica à vontade. Você está na casa do seu Deus. Bruno, hoje você vai ter que me ajudar muito, porque minha voz não voltou 100%. Então você vai ter que me ajudar muito para os irmãos daqui que estão na igreja, porque na live eu sei que está nota 10. Mas para os irmãos que estão aqui na igreja. Quinta-feira eu estava sem voz nenhuma. E ela vem voltando aos poucos. E quando o pastor me fez o convite, eu falei assim, tá uns 60%, dá para ir, né? Dá para a gente trabalhar. Então vamos lá, né? Confesso para os irmãos que o culto hoje está interessante. Tá aquele culto bem espiritual. Quem é espiritual entende. A gente entende o momento espiritual do culto. É um culto diferenciado. Diferente de outros cultos que você sente a presença forte de Deus, como o pastor Marcos falou, exortação de todos os lados, correção, exortação, mas sempre a correção ela vem com a exortação, porque correção é corrigir, exortar é animar. Então toda correção com exortação ela vem, corrige e nos anima a estar presente na presença de Deus, amém? Abramos nossa Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Capítulo de número 25, versículo 1. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, versículo 1. Aproveitando que nós estamos terminando, praticamente já terminamos o livro de Mateus, né? Praticamente fechamos, só falta um capítulo ali, o mais curtinho, né? Que nós temos, é só o de Marcos, que é o capítulo final alongado, de Mateus é bem curtinho. Então a gente estudamos essa passagem no estudo bíblico de terça-feira. Vou fazer divulgar ali, né? O marketing é a alma do negócio. A gente lemos, né, então, o capítulo 25 de Mateus, o sermão profético. Então eu aproveitei já para poder emendar a ministração nessa noite. Eu quero, antes de mais nada, dar um tema também, né, para essa ministração que o Senhor colocou no meu coração. Creio que eu já preguei essa passagem algumas vezes, mas com o passar do tempo é que nem vinho, vai melhorando, né? Que a gente vai tendo conhecimento e vai jogando conhecimento na ministração. O tema da minha ministração nessa noite é não despreze o convite da noiva. Não despreze o convite da noiva. A noiva te deu uma responsabilidade. Então, o tema é esse: não despreze o convite da noiva. A noiva te deu uma responsabilidade. Então, esse é o tema da minha ministração. Que diz assim o texto do Senhor, capítulo de número 25, do Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes, levando o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Essa é uma parábola que nós já ouvimos diversas vezes pregações sobre a parábola. E parábola nós já sabemos o que é parábola, né? Uma história que representa uma verdade, que o Senhor conta uma história e no final tem uma verdade, tem um princípio, tem um ensino que o Senhor quer mostrar ali. Quando nós falamos de parábola, para entender, compreender uma parábola, que é
uma história simples, cotidiana, que as pessoas pegam de primeira, duas coisas que nós temos que entender, que é para quem é dirigida essa história e por que é contada-se essa história. Primeira coisa, quando você pega uma parábola, você tem que pegar o contexto do texto e falar assim, para quem Jesus está contando essa parábola? Primeiro, quando você acha para quem, aí você acha por que Jesus contou essa parábola. Porque o Jesus só conta uma parábola, só conta uma história, se tem um porquê. Jesus não joga a conversa fora. Jesus não faz conversa fiada. Então, toda a história que Jesus fala, tem um porquê. Então, nós temos que entender o porquê e para quem é dirigido a essa parábola. Se nós pegarmos o capítulo 24 e o 25 do Mateus, nós estamos no sermão profético, Sermão do Monte, que é o sermão que o Mateus vai relatar, que vai anteceder a morte de Jesus. É o último sermão que Jesus está falando ali, que ele está pregando, orientando os discípulos. Esse sermão profético, ou Sermão do Monte, Aline, começa com a seguinte ideia: Jesus está no templo. E por Jesus estar no templo, os discípulos olham o templo, aquela coisa bonita, formosa, e os discípulos chamam a atenção de Jesus e dizem: olha, Senhor, olha que grandeza, que boniteza é o templo. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, felizmente, olhando essa grandeza, essa beleza, essa boniteza, mas eu te digo, não vai ficar pedra sobre pedra disso aí, porque isso é só aparência. Então, quando Jesus fala isso, os discípulos ficaram encafuzados, ficaram confusos, Dora, ficaram assim, como que pode uma coisa dessa? Demorou-se tempo para construir esse templo, não vai ficar nada, pedra sobre pedra. E aí eles vão até o Monte das Oliveiras, e os discípulos estão sozinhos com Jesus, e aproveita então para fazer a pergunta para Jesus. Eles chegam para Jesus e falam: Jesus, por quê? O Senhor disse que vai ficar pedra sobre pedra. Qual é o sinal que o Senhor nos dá da sua vinda? O que isso quer dizer? Então Jesus conta essa parábola por causa dos discípulos. Para quem? Para os discípulos. E por quê? Porque os discípulos queriam saber o sinal da vinda do Messias, de Jesus. Da vinda de Jesus. Então no capítulo 24, nós temos os sinais. Jesus vai falar dos sinais. E além de falar dos sinais, ele vai falar dos princípios das dores. E no final do 24, ele vai falar sobre a sua vinda. Ele fala que dos sinais que vai anteceder os princípios das dores, que é apenas o princípios das dores, e ele anima os discípulos dizendo para eles não desistirem, que isso é apenas o princípios das dores. Depois, lá no finalzinho, ele vai falar da sua vinda. E aí, quando nós chegamos no capítulo 25, Jesus vai trazer duas parábolas importantes para consolidar aquilo que ele quer ensinar para os discípulos, que é a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Quem dera tivesse tempo para poder falar das duas parábolas, ficaria muito longo o sermão, mas eu vou falar só do sermão das 10 virgens. Jesus usa, para falar sobre o reino de Deus, Jesus usa o casamento. Jesus dá o exemplo, a parábola de um casamento. Se nós entendemos como que é o casamento judaico que Jesus está trazendo aqui, essa parábola fica fácil de se entender, fica fácil de se compreender. E como que era o casamento judaico? O casamento judaico, pastor Edinardo, ele era em 3 etapas. Para consolidar o casamento judaico, tinha que ter 3 etapas. A primeira etapa era o pai da noiva e o pai do noivo. O pai do noivo ia até o pai da noiva e firmava um contrato ali. A noiva e o noivo não se conheciam no primeiro momento. Firmava-se um contrato, firmava-se uma aliança. O pai chegava no pai da noiva, o dote, firmou a aliança, tudo. Então essa era a primeira parte, primeira etapa do casamento. A segunda etapa do casamento,
pastora Lília? Era uma festa na casa da noiva. Ia-se, a família do noivo ia para a casa da noiva, e ali tinha uma grande festa. O noivo e a noiva tinham pequeno contato, não tinha um contato total ali. O noivo conhecia a noiva, conversava com a noiva, mas não passava disso. Não tinha assim uma intimidade entre o noivo e a noiva. Era o segundo contato. E a terceira etapa, pastor Manassés, que era a etapa final, era o cortejo. O que era o cortejo? O cortejo era o noivo chegava, saía da casa do pai, junto com alguns músicos que iam tocando e com alguns jovens, de preferência virgem, pastora Raquel. E o noivo saía andando da casa do pai até a casa da noiva, para poder pegar a noiva, levar para a casa do pai, que geralmente era na casa, a extensão da casa era a casa do pai, ou levar para o lugar aonde os dois iriam morar. Esse era o cortejo. Então o noivo se vestia, se aprontava, se arrumava, se perfumava, ficava todo preparado, chamava os jovens que iam com eles, e esses jovens iam com umas vasilhas, umas lamparinas, para poder iluminar o caminho, para que o noivo pudesse ir, chegava. E aí a noiva não ficava de qualquer jeito, a noiva também se preparava, a noiva também se arrumava, a noiva também se perfumava, esperando o cortejo do noivo, esperando o noivo chegar. Só que a noiva também não estava sozinha. A noiva, ela chegava e falava assim, ó, o noivo vai vir e ele vai vir acompanhado. Então eu também não posso ficar sozinho. Então a noiva convidava algumas jovens, pastor Marcos, de preferência virgem, que não tivesse contato. Para quê? Para que elas tivessem uma lamparina na mão, azeite, para que quando o noivo chegasse, essas jovens colocavam fogo na lamparina, acendia, e elas iam juntamente com aqueles outros jovens na frente, iluminando o caminho para que o noivo e a noiva fossem para a casa do pai. Meu Deus! Qual era a função das 10 virgens? Eu sei que eu já preguei, já falei, e eu falei aqui no começo que com o passar do tempo você vai adquirindo conhecimento, maturidade. Então você vê que muitas coisas que você falou lá não era assim, você entendeu o texto de uma forma errada. O noivo não vai casar com 10 virgens. O noivo não é polígamo, o noivo ele não vai casar com muito. O noivo tem uma noiva só. Meu Deus. O noivo não tem diversas noivas, o noivo tem uma noiva só. Aquelas 10 virgens são acompanhantes da noiva. Aquelas 10 virgens não são a noiva, são acompanhantes da noiva. O noivo não precisa daquelas 10 virgens, porque eles têm quem ilumina, pastora Cida, o caminho para ele. É a noiva que faz o convite para aquelas 10 virgens. Olha, eu tenho um convite para vocês. E qual que é o convite? Você participar do momento especial, do meu momento especial. E a noiva chega para as virgens e fala assim, eu quero escolher você, para participar, Pati, do meu momento especial. E qual que é o momento especial? De eu encontrar o noivo. E qual que é a responsabilidade que você está? É porque você é bonitinha? É porque nós somos muito amiguinha? Não, eu convidei você porque vocês têm uma responsabilidade só. E qual que é essa responsabilidade? Iluminar o caminho para a noiva encontrar o noivo. Qual é a responsabilidade que aquelas 10 virgens têm? Iluminar o caminho da noiva para o noivo.
olhar a noiva e o noivo e se alegrar. É essa a responsabilidade. Então é esse momento, não é a primeira etapa da aliança que Jesus está falando do casamento, da parábola. A parábola não fala da segunda etapa, porque a aliança já tinha ido. A festa entre o noivo e a noiva já tinha ido. Ele está falando do momento final, da etapa final. É da etapa final, do momento final. E aí Jesus começa a falar a parábola assim, capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As 10 virgens sabem que chega da noiva e fica assim, ó, nós vamos aguardar o noivo aqui. A noiva lá na expectativa, cheirosa. O pai do noivo já fez uma aliança comigo. Eu já bailei com o noivo. Eu já abracei o noivo. Agora é a última etapa final do noivo vir. E aí as virgens pegam azeite na sua lamparina, pegam a lamparina e vão ficar com a noiva. Olha o versículo 2, o que Jesus disse. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Olha o que Jesus vai dizer, nessa etapa final do casamento. No momento final, na última hora, Jesus ele faz a separação das virgens. Ele não faz separação da sua igreja, porque a igreja é igreja. Ele faz separação das virgens, da acompanhante da noiva. Ele fala, 5 são prudentes e 5 são loucas. E aí a pergunta que nós fazemos para o texto é, por que 5 delas são loucas que receberam um convite extraordinário? Receberam uma responsabilidade extraordinária, que é o quê? Abrir o caminho para a noiva receber o noivo. Não era nem para ela estar lá, mas ela recebe esse convite, William. E aí o Jesus fala, mesmo recebendo esse convite, mesmo sendo honrada desse jeito, porque é uma honra acompanhar a noiva. É uma honra ser lembrada da noiva. É uma honra receber a responsabilidade da noiva. É uma honra dizer que a noiva está te vendo, então eu escolho você. Porque quantas virgens queriam receber esse convite, mas não recebeu. Mas a noiva olhou e falou assim, eu quero você para abrir o meu caminho, para me encontrar o noivo. Eu dou a responsabilidade para você abrir o caminho para mim chegar ao encontro do noivo. Eu quero você no meu momento de felicidade com o noivo. E olha o que Jesus vai dizer no verso 3. Ele separa em 2 grupos. Não é a quantidade, mas sim o que acontece. As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. A noiva fala, vou escolher você. Você vai estar comigo. As virgens, as 5 virgens, falam, eu recebo o convite. Eu quero esse convite, me sinto honrada com esse convite. Elas pegam as lâmpadas e vão ficar com a noiva, esperando o noivo. Mas olha o que Jesus vai dizer. Não levaram azeite consigo. Seria diferente se o texto do Manassés dissesse assim, ó. E as virgens, vindo que o noivo demorava, esgotaram o azeite que levaram. Seria diferente a gente falar, ó, ela levou azeite, o problema está com o noivo, a demora está com o noivo. O problema está com o noivo, ou o problema está com a noiva. Mas o texto diz bem que ela leva a lamparina, mas não leva azeite.
elas recebem o convite, ela se sente honrada a participar desse momento, mas ela fala assim, ó, vou levar. Aí Jesus fala, é louca. Qual que é a função dela? E como que ela vai iluminar o caminho sem azeite? Só com lamparina? A lamparina funciona por si só? Qual a resposta do convite? Eu levo a lamparina. Será que ela estava esperando alguém dar a noiva corresponder? A noiva já fez o convite, já honrou ela. E ela fala, vou levar só a lamparina. Chega lá. Aí Jesus fala, é louca. Ela recebeu o convite. Ela tem uma única função nesse casamento. Ela só tem uma única importância nesse casamento, iluminar o caminho. E como que ela vai iluminar o caminho sem azeite? Aí o texto continua. Mas as prudentes levaram azeite e suas vasilhas com as suas lâmpadas. A noiva, de igual modo, faz convite para todos, para todas. Fala, vocês estão honradas, é todos. Só que alguns chegam e falam, é verdade, a noiva me convidou para me iluminar o caminho dela para o noivo. Eu não posso desonrar esse convite, porque é honroso. Eu não posso tratar esse convite de qualquer jeito, porque é muito importante, é o momento dela. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a vasilha. Aí pega a vasilha. Não, mas não só é a vasilha, porque só com vasilha não ilumina o caminho de ninguém. Mas eu vou pegar o azeite, vou colocar azeite aqui. E ela coloca azeite. Alguém recebe o convite da noiva e trata de qualquer jeito. Não entende a importância que é para a noiva. Não honra o convite que a noiva faz. Quer estar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas tem virgens que não. Que sabem a importância, que vai valorizar. Quem tem que brilhar não é a virgem, é a noiva. Aleluia! Aí a virgem chega e fala, olha, coloca azeite. Aí Jesus fala, o texto continua, versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Era o momento final, era a última etapa do casamento, era a última etapa da festa. O noivo, ela sabe que o noivo vai vir, mas aos olhos das virgens, elas dormem, porque achava que era muito demorado. Tanto quem tem azeite, tanto quem não tem azeite. Os dois grupos, acontece o quê? Dorme. Cansaço de espera, fadiga, preparou, tensão da chegada do noivo. Os dois grupos dormem. Mas o problema não é dormir, não é essa tensão. O problema não é essa preocupação de fazer certo para a noiva. Portanto, não é. O problema é quando o arauto chega e fala, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Aí vem o esposo! E aí às 10 desperta. O noivo está vindo, eu estava dormindo, mas agora eu estou acordado. O noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. E aí às 10 sai para fazer o que era de responsabilidade dela. Quando a louca ouviu o clamor, olha o que ela vai dizer. Olha o que acontece que Jesus vai dizer, versículo 8. E as loucas disseram às prudentes,
dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se... Não sei se você prestou atenção nesse texto, eu estudei esse texto muito. Então, Jesus disse que ela era louca porque ela não levou a... Quando o noivo chegou, ela chega para as prudentes e fala: me dá o azeite porque a minha lâmpada apá. Mentira, ela não tinha era azeite. Nunca levou azeite na sua botija. Nunca levou o convite a sério. Nunca se importou com a responsabilidade que ela tinha. Nunca acreditou que isso era importante para a noiva. Para aquelas vezes era apenas mais um convite. Era apenas mais um lugar que ela estaria, apenas mais uma festa. Apenas mais um lugar. Quando ela viu o noivo chegar e alguém gritar: aí vem o noivo, é para ser sério. É verdadeiro, eu tinha uma responsabilidade. Então ela vai chegar naquele que tem e diz: dá um pouco do seu azeite, porque a minha lamparina fechou. Mentira! Quem não tem azeite sempre vai inventar uma desculpa. Quem não tem azeite sempre vai inventar uma mentira. Jesus não trata com mentira. Jesus trata com a verdade. Ele mesmo disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quer seguir Jesus? Então anda na verdade. Quer fazer parte do noivo? Então anda com a verdade. A lâmpada apagou. Não tenho lã, não tenho azeite. Desde quando você trouxe azeite? Você recebeu o convite desde quando você se preparou? Recebeu o convite da noiva, a noiva te deu uma responsabilidade. Desde quando você valorizou isso? Você esqueceu que a importância é a noiva, não é a virgem. Certa vez, João Batista está lá no deserto batizando. E Jesus está no outro lado, mesmo que Jesus não batizava, os discípulos estão lá. Aí os discípulos de João Batista, que não largava João Batista de jeito nenhum, alguns largou, André, Tiago largou e foi para outros não, outros ficaram com João Batista. E aí chegaram lá e falaram assim para João Batista: ô João Batista, dá uma olhada ali. Jesus está batizando mais do que você. E começou depois. Começou o ministério depois de estar batizando mais do que você. Aí João Batista falou assim: vocês não estão entendendo nada. A noiva é do noivo. O amigo do noivo só se alegra. É necessário que ele cresça e que eu. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O noivo é para a noiva. É a noiva que ele vai vir buscar. Ele não vai vir buscar individual, ele vai vir buscar a noiva. Qual é a nossa responsabilidade? É abrir o caminho para que a noiva receba o noivo. É iluminar os caminhos para que eles venham ver a noiva. Nós estamos entendendo errado.
Nós estamos achando que nós que somos as virgens, que nós recebemos a oportunidade, que o brilho é para nós, que o azeite é nosso. Se o azeite é meu, eu faço o que eu quero. Se o azeite é meu, eu trago quando eu quero. Se o azeite é meu, eu uso quando eu quero. E não é assim. O azeite é para iluminar a noiva, é para acender o caminho da noiva, é para deixar a noiva bem brilhosa, é para deixar o caminho bem iluminado para a noiva passar. Se eu chegar aqui e achar o azeite é meu, eu só prego quando eu quero, eu só ensino quando eu quero. O azeite é meu, você está no convite errado. É a noiva que tem que se aparecer para o noivo, não é o convidado. E nessa noite, se você tem responsabilidade com o azeite que o Senhor te deu, se você tem azeite na botija, deixa eu ver com glória, deixa eu ver com glória, deixa eu ver com glória, deixa eu ver com glória. Me deram tempo. Pastor, me deu tempo. Versículo 8 diz: e as loucas disseram prudente: dai-nos azeite, dai-nos aos vossos azeite, porque as nossas lâmpadas se apagou. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. As prudentes chegam assim: eu recebi o mesmo convite que você. Eu me preparei a mesma coisa de que você. Mas se eu te dar azeite, eu fico sem. Não é que você acabou com o azeite, você não trouxe esperando de mim o meu. E tem muita gente apanhando no mistério por causa disso. Pessoas não querem responsabilidade, você está gastando tempo com essas pessoas. Vou falar o que o Senhor está mandando aqui. Você é prudente, você tem azeite, mas você recebeu o convite, ele também recebeu o convite. Aí o Bruno fala assim: lá vai esse pastor Euclides, lá vai esse pastor Euclides. Você recebeu o convite, ele também. E agora ele chega de você, pastora Cida: me dá um pouco do seu azeite, me dá. Aí você começa, você gasta tempo, você gasta missão com ele, e ele não está nem aí, porque ele não quer o convite. Tem muita pessoa apanhando aqui no ministério por causa disso, está gastando tempo. Está louco da vida, fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, fala 4 vezes, 5 vezes, nada. Você está gastando o seu azeite com gente que não quer compromisso. Pessoas que estão desprezando a noiva. Pessoas que ainda não sabem a responsabilidade que a noiva deu. E quando eu falo de noiva, eu falo de igreja. Pessoas que não entenderam a responsabilidade, o honroso que é você pregar a palavra do Senhor na casa da noiva. O honroso que é você ensinar. Às vezes as pessoas sempre perguntam: pastor Euclides, você dá estudo lá, terça-feira você continua dando estudo. As pessoas falam: mas quantas pessoas vai? Eu falo assim: vai, tá indo as pessoas lá, sempre os mesmos, graças a Deus a gente não parou o estudo. Aí a pessoa pergunta: mas por que você continua? Por que você continua? Eu recebi o convite. Mesmo com pouca pessoa, ainda a gente está em 2 para ensinar. Dá mais tempo para estudar. Às vezes eu entro na prova, ele entra na prova, a gente vai ensinando. Mas por que você não para? Porque eu sei a responsabilidade do convite que a igreja me deu, que a noiva me deu. Você continua apacentando lá, pastor Euclides? Faz curso e mais curso, você continua apacentando lá. Vai para um ministério grande, vai ganhar os seus milhões lá fazendo a obra. Ministério grande, você tem
currículo, você vai assim, não, eu sei a responsabilidade que a noiva me deu. Eu sei que eu estou iluminando o caminho da noiva. Eu não preciso brilhar, quem precisa brilhar é a noiva. Eu levo o meu azeite, está lá na botija, o dia que o Senhor vem, eu acendo a minha, está aqui, Senhor, eu fiz, vem, me busca. Mas aí a pessoa chega com você, liga para você, quer conversar com você, está acontecendo isso, isso e aquilo outro, isso, a minha vida é isso, a minha vida está passando por isso, a minha vida está vivendo isso, a minha vida está aquilo. Você dá vontade de chegar e falar assim, pastor, peraí, você falou que está passando isso, você passou que está falando isso, aquilo, você passou que está passando isso, aquilo. E a noiva, como que tem passado, você sabe? Você sabe o que você está passando. E a noiva? Você sabe o que a noiva tem passado? Sabe o que a noiva tem passado? Você sabe qual é a situação da noiva, pastor Manassés? Pastora Cida? Você sabe da sua vida e da noiva? Qual é o tempo que você chegou, parou e falou assim, deixa eu analisar. É verdade, a noiva está ferida. A noiva confiou em mim. A noiva me deu porque ela confiou em mim. Ela deu uma responsabilidade para mim porque ela confiou em mim. Isso é honrado, isso é bonito. Eu nem merecia, mas a noiva confiou em mim. É um momento final. Porque o pai já fez a aliança. O noivo já bailou com a noiva. É um momento final. E a noiva confiou em mim. E aí, ela chega e fala, tem azeite aí, pastor Manassés. Tem azeite aí, pastora Cida, presbítero Zé. Tem azeite aí, Edinardo. Porque eu gastei, as pessoas vêm com mentira. Eu estou esgotado. Eu não... Estou passando um momento difícil. Quando é que você levou o convite da noiva a sério? É porque seria assim, O noivo chegaria na casa da noiva. As virgens estariam com azeite brilhando assim, olhando para o noivo. Aí o noivo faria assim, Vem cá, pastora Raquel, vem cá, minha irmã. Vem cá. Minha irmã, você mesmo, vem cá. Me ajuda aqui a pregar. De vez em quando, às vezes, tem que desenhar. Vem cá. Fica desse lado aqui. Você é não, você não é a noiva, é azeite. Você fica aqui. Uma virada para outra. Só abre um caminho. Abre o caminho para me passar. A noiva está aqui, O noivo está aqui, A noiva está lá. Vocês estão com azeite na botija. Está com azeite. Está cheio, vocês são prudentes, vocês estão prudentes. Aí o noivo está assim, pastor Marcos, pastor Manassés, o noivo está assim, todo perfumado, arrumado, aqueles estão brilhando aqui. Aí o noivo está aqui, Vou encontrar minha noiva. As virgens estão com azeite assim, Aí o noivo chega e fala assim, eu sou para a noiva. É que às vezes a virgem pensa, eu tenho azeite, estou iluminando o caminho. Mas o noivo quer a noiva. E eu só vou ficar iluminando o caminho. Ele nem vai olhar para mim. Isso é uma parábola do Senhor. Porque às vezes as virgens pensam no individual. E o noivo pensa no coletivo. Aleluia. Obrigado. Às vezes nós pensamos no individual.
E o noivo pensa no quê? O azeite só vai derramar se nós pensarmos no coletivo. A lâmpada só vai acender se nós começarmos a pensar no... Enquanto nós pensarmos no individual, a lâmpada sempre vai permanecer o quê? Já estou encerrando, vou encerrar aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte, a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. Comprai para vós. E aqui é que me assusta. Na parábola, na história, William, aqui é que me assusta. Porque qual é a função da virgem? Iluminar quando o noivo... E aí o arauto grita: aí vem o noivo! A virgem chega na outra e fala: me dá azeite. A outra fala: eu não tenho, se eu te dar eu vou ficar sem. Aí o que eu falo? Vai comprar. E o que ela faz? A noiva está aqui, pastor Marcos. Pati, o Bruno que está me ajudando aí, que estou colocando o Bruno na prova. A noiva está aqui, a virgem sem azeite faz assim, ó, para a noiva. E vai buscar azeite. O noivo chegando no momento final, etapa final. O noivo já às portas. A virgem faz isso para a noiva. E vai buscar azeite. Isso me assusta. Isso me assusta, porque a virgem, ela tem uma função, ela levar azeite, mas ela faz assim, ó. Já que eu não tenho, eu vou fazer isso aqui, ó, para a noiva. E vou buscar azeite. Acha que consegue azeite menosprezando a noiva. Acha que agrada o noivo virando a costa para a noiva. Acha que vai ser percebido do noivo virando as costas para a noiva. É o que estão fazendo hoje. Pastor Euclides já tem a fama de ser chato mesmo. Bravo. Então, joga mais uma para minha responsabilidade. Estão achando que pode honrar o noivo virando as costas para a noiva. Estão achando que vai chamar a atenção do noivo rejeitando a noiva. Estão achando que vai ser glorificado pelo noivo virando as costas para a noiva. E aí o texto continua e diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou ao esposo, e ao que estavam preparadas, entraram com eles para as bodas, e fechou a porta. Porque o azeite, lendo num comentário judaico, o azeite era uma espécie de convite. Então, quando o noivo pegava a noiva e levava para a casa do pai ou para a casa onde eles iam ficar, e aí tinha-se a festa, bodas, a festa final, o momento final, o momento ápice. E aí o que acontecia? Tanto os jovens como as virgens chegavam lá e falavam assim, ó: eu iluminei o caminho da noiva. Aí se falava assim, ó: pode-se participar da festa. Não é que a obra salva,
mas a obra declara aqueles que estão salvos. Aí chega e fala, olha, o azeite aqui, eu iluminei o caminho. Aí o noivo falava, entra e goza com a minha alegria. E aí todos que estavam no caminho, iluminavam, entravam e participavam das bodas. Eu vou voltar. Todos que estavam iluminando o caminho, entra e participa das bodas. Aqueles que viraram as costas, voltaram. E quando chegaram, viu a porta. E olha o que o Senhor vai dizer. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. Senhor, eu quero entrar. Senhor, eu quero participar da boda. Quero estar. Aí o noivo chega e fala. E ele respondeu, em verdade vos digo, que vós não. Tentou tanto chamar a atenção do noivo, menosprezando a noiva. E naquele grande dia o noivo chegou e falou, não. Porque qual noivo conhece aquele que quer menosprezar a noiva? Qual noivo vai ficar bem vendo a noiva menosprezada? Eu vou repetir aqui. A obra não salva, mas a obra declara aqueles que são salvos. Então isso aqui é um alerta para nós, porque o Senhor vai dizer assim, ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. E a gente pergunta, no que eu tenho que vigiar nessa parábola? O que o Senhor está dizendo para mim vigiar nessa parábola? A vigília que o Senhor está dizendo aqui, ó, vigia, tome cuidado. É como você tem tratado a noiva. Às vezes eu vigio em não beber. Às vezes eu não vigio em andar errado. Mas eu não vigio em tratar a noiva do jeito que ela deve ser tratada. Tem muita gente que depois que entrou para a noiva, para o coletivo, teve a vida transformada. Testemunhos de milagre aqui são diversos. Se você sentar com cada irmão que aqui está, você vai ver uma bênção que o Senhor deu. Uma transformação, casamentos foram transformados, casamento foi levantados aqui, pessoas foram curadas, saradas. Mas aí o Senhor fala assim, ó, vigia. E no que nós temos que vigiar? Como que eu estou tratando a noiva do Senhor? Como que eu estou tratando o convite que o Senhor me fez, que a noiva me fez? Como que eu estou tratando a responsabilidade que a noiva me deu? Como que eu estou tratando a noiva que confiou em mim? A noiva que assegurou a mim. E a noiva que sempre esteve ao meu lado. Quero orar pela sua vida nessa noite. Teve um tempo que eu andava louco por aí. Teve um momento, talvez poucos ficaram sabendo, ou quase ninguém ficou sabendo daqui do ministério. Mas depois muitos ficaram com dúvida na cabeça. Muitas perguntas fizeram para mim. Eu cheguei e eu falei, não quero mais. Vou largar tudo, vou sair, cansado.
procurar outro rumo. E aí abandonei tudo que o Senhor tinha me dado ministerialmente aqui no ministério. Estava cheio das minhas razões. Passou um tempo eu orando para Deus. E o Senhor me deu essa palavra. Você não quer. Eu falei para o Senhor, não quero. Você não vai fazer. Eu falei para o Senhor, não vou fazer. Você está achando que está empatando a sua vida. Eu falei, está empatando a minha vida. Você está achando que você está certo. Eu falei assim, eu estou certo. Aí o Senhor falou no meu coração. Para quem é o noivo? Eu falei, ô Senhor, eu sou teólogo. Tem uma resposta na ponta da boca, é para a noiva. Então por que você está tratando a minha noiva desse jeito? Por que você está abandonando a minha noiva? Por que você está desperdiçando o meu azeite que eu te dei? E já estava tudo certo, tudo programado. Se você entrar no meu computador lá, a carta estava lá. Os convites choveram. Quando eu conversei com alguns pastores, os convites choveram. Mas o Senhor chegou e falou para mim. O azeite não é seu. O azeite é meu. Como que você vai tratar a minha igreja desse jeito? Sendo que nos momentos mais difíceis, era a minha noiva que estava lá para te ajudar. No momento que você mais precisou, a noiva estava me ajudando. E hoje eu falo, eu agi como louco. Eu fui uma virgem imprudente. Eu desperdicei azeite do Senhor. Eu não levei a sério o convite que o Senhor me fez. Certa vez eu estava em casa, abri a Bíblia para ler. Aí caiu o pastor Manassés naquela palavra que Jesus fala para Pedro. Tu me amas? Pedro fala, te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Eu falei, Pedro falou, te amo. Então cuida. Zela. Ei, vamos olhar mais com carinho para a noiva. Vamos tratar melhor a noiva. Vamos cuidar melhor da noiva. Olha, hoje é culto de ceia do Senhor. Fazer memória do sacrifício de Cristo. Toda vez que nós fazemos, nós trazemos memória o que Cristo fez até que Ele... Se eu chego nesse momento e falo assim, é mais um culto. É um estudo que o Senhor me deu, o ensino, junto com o pastor Manassés. Deixa o pastor Manassés lá se virar. Para quê? Pastor Euclides, prega. Para que pregar? Tem outros lá, prega. Vou tratar desse jeito aí. Olha como que você está tratando a noiva do Senhor.
todo tiro individual acerta um coletivo. Vou dizer para você, todo um tiro individual acerta o coletivo. Toda vez que a gente fala mal de um daqui, você não está atingindo essa pessoa, você está atingindo o coletivo. Toda vez que a gente briga aqui, está prejudicando o coletivo. Toda vez que a gente pega no começo do ano e larga na metade do ano, a gente está prejudicando o coletivo. Toda vez que a gente chega e fala, deixa o pastor Manassés fazer, eu não faço, você está prejudicando o coletivo. Eu não louvo, deixa eles louvarem, você está prejudicando o coletivo. A noiva é o coletivo do Senhor. Eu sozinho sou apenas um membro do corpo de Cristo. Eu sozinho sou apenas aquela virgem louca ou imprudente, mas nós juntos, nós formamos a noiva do Senhor. Ei, vou falar o que o Senhor está falando no meu coração. Não vamos mais perder tempo com aqueles que não querem responsabilidade, tudo bem, daqui que eu quero. Eu não quero, pastor, dia de quinta-feira só tem 3 pessoas aqui, eu não quero pregar quinta-feira. Dá um microfone que eu prego, que eu acabo com a minha voz para 3 pessoas. Se é um banco, quantas vezes eu preguei para banco? Apesar que os bancos da glória entram no mistério e as pessoas não, mas tudo bem, branco é melhor. Eu estou achando que pode melhorar nessa... Chega, vamos fazer, não vamos gastar tempo. Vamos mais gastar tempo com quem não quer. Diferente, quem não pode estar aqui, queria estar aqui e não pode. Tem compromisso, está enfermo, está trabalhando, está o quê? Queria estar, mas não pode. Mas agora, quem é que aqueles que querem para estar aqui e não querem? Eles não querem. O profeta disse, não é por força nem por violência. De vez em quando a gente sobe no altar e a gente quer usar de violência para a pessoa fazer. Jogamos indireta em cima do altar com força para a pessoa fazer. E não é isso que o Senhor quer, não é por força nem por violência. Se você não quer, fica ali, tem quem queira. Tem o grupo de quem quer. Já estou encerrando, mas eu tenho que falar. Certa vez, Davi, o filho de Davi, Absalão, se rebela contra Davi. E os soldados de Davi vão e matam os filhos de Davi que tinham se rebelado, tomado o reino de Davi. E aí, para devolver o reino a Davi, os soldados de Davi vão e matam o filho de Davi. E o Davi começou a chorar. Meu filho. E aí, se eu não me engano, o texto, o Joabe chega para Davi e fala, Davi, você transformou a vitória em derrota. Porque os soldados todos estão lá, que lutaram para te devolver o reino, estão lá tristes porque você não está se alegrando com eles. E muitas vezes nós agimos como os Davi. Aquele que está aqui, aquele que vem, pastora Raquel, sai do serviço, vem para cá, aquele que faz a prova está aqui, às vezes aquele que não falta está aqui, tem que ouvir daqui de cima desse púlpito, os bancos estão vazios, não tem ninguém. Aí eu olho e falo, mas eu me esforcei para estar aqui, eu não abandonei o barco, eu estou aqui, vocês estão transformando vitoriosos em derrotados. Aquele que sai todo dia do trabalho, Pati, não mede esforço para estar aqui.
Aquele que bem ou mal está nesse lugar, aquele que seja com 100 pessoas, com 10 pessoas ou com uma pessoa, ele está varrendo a casa do Senhor. Aquele que não importa se vai estar 100 grupos evangelizando, toda a igreja evangelizando, ou apenas uma pessoa, ele vai dizer: eu estou, pastor Marcos, com você nesse evangelismo. E aí nós subimos aqui, nós falamos nas lives, a igreja está vazia, está passando por um momento difícil, e você fala: eu não, pastor, eu estou jejuando pela igreja, eu estou buscando pela igreja. Se eles não querem, a igreja está viva no meu coração, Cristo está vivo no meu coração. Chegaram para Davi e falaram: Davi, não transforma a derrota em vitória. Não coloque aqueles que querem no bojo com aqueles que não querem. Não coloque os prudentes junto com os loucos. Os loucos sempre vão ter, mas enquanto tiver louco, tem prudente na obra do Senhor. Tem prudente na obra do Senhor. Se você crê nessa noite, levanta a sua mão e glorifica Ele. Glória a Deus. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, ainda tem prudente na casa do Senhor, ainda tem gente com azeite na casa do Senhor, ainda tem noiva prudente na casa do Senhor que está iluminando o caminho para a noiva passar, ainda tem gente que quer, ainda tem gente fazendo. Abençoa, fortalece aqueles que estão fazendo. Não deixe eles se corromperem com aqueles que não querem. Não deixe aqueles que não querem influenciar aqueles que querem. Não seja aqueles que estão fazendo sendo influenciados por aqueles que não estão fazendo. Guarda eles, ó Senhor, abençoa eles, levanta eles, Senhor. É por causa dele que a obra está vencendo, Senhor. É por causa dele que a noiva está adornada. É por causa dele que a noiva está esperando o noivo. Senhor Deus, a cada homem, a cada mulher de Deus que estão aqui na quinta-feira, a cada homem, a cada mulher de Deus que estão aqui na terça-feira, a cada homem, a cada mulher que estão aqui no domingo, a cada homem, a cada mulher que estão no grupo de louvor, a cada homem, a cada mulher que estão no grupo das senhoras, a cada homem, a cada mulher que estão no grupo dos varões, a cada homem, a cada mulher que estão no encontro de casais, a cada homem, a cada mulher que estão fazendo evangelismo, a cada criança, a cada pai, a cada mãe que estão no grupo das crianças. Abençoa esses, Senhor, abençoa esses. Derrama azeite, Senhor, derrama azeite, derrama azeite, derrama azeite, derrama azeite sobre eles. Não é em vão, Senhor. Não é em vão ser prudente, Senhor. Não é em vão continuar prudente. Não é em vão continuar fazendo enquanto muitos não querem. Não é em vão continuar enquanto muitos estão abandonando. Não é em vão, Senhor, dá as mãos, dá as pernas, dá a vida para quando querem virar as costas, Senhor. Porque naquele grande dia o noivo vai vir. O noivo vai vir, Senhor, e nós estaremos com Ele. E nós estaremos com Ele, Senhor. A noiva é para Ele. A tua igreja é para você, Senhor, para o Senhor. A igreja é tua, Senhor.
Tome nas suas mãos, nós estamos abrindo um caminho, nós estamos preparando o caminho da noiva, ou nós estamos se alegrando com a noiva. Enquanto tiver um homem e uma mulher de Deus prudente, a noiva está adornada. Enquanto tiver um homem e uma mulher de Deus prudente, a noiva está adornada. E obrigado, Senhor, por essas vidas, e obrigado por aqueles que entenderam o verdadeiro evangelho do Senhor. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.